Hoje a aula é sobre cultura e vamos orar primeiro. Bom, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma aula. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender mais a Sua palavra. Porque o Senhor tem feito, Senhor Deus, a gente entender cada vez mais da cultura que a gente vive e dessa realidade que a gente está vivendo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem iluminado nossas mentes, porque o Senhor tem iluminado a escola dominical e a igreja. Abençoa as outras aulas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a nossa. E ajuda-nos, Senhor Deus, a ter uma mente aberta para entender e a ter uma mente aberta, Senhor Deus, para compreender e aplicar, Senhor Deus, as coisas que nós vemos aqui. Tanto as pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, quanto nós, Senhor Deus, que estamos falando. Pai, que o teu amor esteja em nós, assim como em ti está a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, então a aula de hoje aí é um tema que eu acho muito, muito, muito interessante, que é cultura. E, bom, eu peguei aqui uma definição aqui de cultura, que é que cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes, e tudo isso é passado pela gente, né, através da sociedade onde a gente vive, do país onde a gente vive, dos pais que nós temos. Então a gente absorve uma série de coisas ao nosso redor, se é que a gente pode falar isso, e que a gente acaba transformando isso em cultura. Então a arte faz parte da cultura, a música faz parte da cultura, os filmes, e não só essas coisas que a gente vê, mas só que mesmo o jeito que a gente fala, como a gente se comunica, o que a gente pensa sobre tradição, sobre crença, e a gente vive numa cultura que ela é pós-moderna. E a gente pode pensar assim, nossa, mas o que é a cultura pós-moderna? Bom, a gente pode dizer que antigamente a gente vivia numa cultura moderna, mas que a gente vivia também numa cultura muito influenciada pelo cristianismo. Então a gente sabe que a gente viu muitas coisas antigamente, assim, os nossos pais, nossos avós, principalmente, vão falar muito, muito de um cristianismo mais enraizado. E hoje a gente anda perdendo muito disso. Um exemplo bem marcante que a gente tem é que vocês já devem ter percebido do Natal, por exemplo. Então, antigamente, a gente chegava na época do Natal e, sabe, era época de Natal. Você tava ali num clima de Natal, você tava esperando pelo Natal, e hoje parece que o Natal cada vez mais vem sendo cada vez mais comercializado e a gente vem perdendo esse senso de, putz, o que tá acontecendo? Sabe? Você fica com aquele senso assim, Natal, né? Beleza, vai ter a cantata das crianças, vai ter a cantata da igreja. Você fica assim, Natal. Mas antes a gente tinha aquela sensação, sabe? Natal! E isso é bom e ruim. A gente pode falar um pouquinho de uma cultura cristianizada, mas a gente acabou também criando um cristianismo cultural. E o cristianismo cultural afeta muito a mente de hoje em dia. Então, só para começar essa aula toda, que eu quero perguntar para vocês se vocês já conversaram sobre graça, se vocês já começaram a conversar sobre graça com alguma pessoa. Alguém aí já conversou sobre graça com uma pessoa que não conhece, uma da igreja ou que não é convertida? Graça pensando no sentido espiritual, viu, gente? Não é aquela Isso. graça passar na faixa, né? Quem pode falar? Vocês sabem o que é a graça? Ah, essa é uma pergunta também, né, Também. Jonas? Bom, bom, Então, só para comentar assim, que uma coisa que eu acabo fazendo às vezes eu vou passar mensagem para algum dos meus colegas assim de sala, aí eu pergunto, oi, como você tá? Assim, aí responde e tal, aí eu falo assim, eu tô bem, graças a Deus, né? Uhum. Com a graça de Deus, eu procuro responder assim. Aí depois uhum, procurar conversar assim, para entender também a outra pessoa. sim. Isso daí também é muito bom, porque a gente acaba dando testemunho em pequenas coisas também. Mas o que eu tava falando mais de graça era sobre a graça de Cristo pra gente, sabe? A graça salvadora. Então, tem um versículo na Bíblia, que tá em Efésios 2, que diz assim, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Então a gente vê que a gente é salvo não é por obras, não é por coisa que a gente faz, mas é porque Cristo, ele veio com uma graça sobre nós e por causa da graça dele, ele salvou a gente. Sem a gente ter feito obra nenhuma, sem a gente querer que ele tivesse feito isso, porque a gente, como a gente nasce caído, a gente não quer saber de Deus. Romanos fala isso, né? E muitas vezes, quando você fala de graça para alguém, você fala assim: olha, você não precisa fazer nada para ir para o céu, você precisa crer em Jesus Cristo. E muitas vezes a pessoa fica tipo, como assim? E isso vem muito de um cristianismo cultural. Vem daquela sociedade que existe muito legalismo, que existe muita lei em cima de lei, e que a pessoa, na verdade, ela não conhece Cristo. Ela conhece um bando de ensinamentos de moral. Então, às vezes é difícil a gente falar na nossa cultura sobre graça, e é difícil, às vezes, a gente falar sobre Cristo. Hoje, as pessoas talvez nem conheçam Cristo de verdade. Elas só conhecem que Deus é um bando de regra. E Deus não é isso. Deus é, em primeiro lugar, né? A gente fala, né, que Deus é amor, né? Como está escrito em 1 João. Mas, bom, vamos falar um pouquinho sobre cultura e como a cultura do mundo afeta a gente, num primeiro lugar, e depois em como é que a gente pode afetar essa cultura. Então, eu Deixa eu vou só começar falando. dar um esclarecimento aí, Jonas. Quando a gente fala de Deus, né, a gente faz muita confusão. Deus, Jesus, Jesus, Deus, né? É, Deus Pai Criador, né, sustentador do universo, né? Deus pessoa, Deus com quem a gente tem um relacionamento pessoal. É desse Deus que o cristianismo fala. Jesus, mediador, salvador, aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus. Então a gente tem que ter muito claro essa noção de quem é Deus e de quem é Jesus, para a gente não colocar as coisas de forma. Às vezes a gente ouve muito isso, né? De Deus, Jesus. A gente não vai entrar na questão da doutrina de trindade, que os dois são um, mas vamos pensar assim: Deus, Criador, sustentador do universo, aquele que enviou Jesus. Jesus, mediador, salvador, aquele que fez a ponte entre a humanidade e Deus, o Cordeiro Santo. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue entender o que é graça, né? A graça, eu até postei agora no chat, é o favor imerecido de Deus. A Isso. Júlia falou, né? A gente fala assim, graças a Deus, né? É graças a Deus mesmo. Graça tem a questão do eu estou agradecendo a Deus. Ah, que bom. É como se a gente falasse assim, olha, eu estou bem, que bom que é por causa de Deus. Então essa palavra tem esse significado, né? E nós somos agraciados, a palavra de Deus fala isso, né? Maria, quando o anjo chegou para Maria e falou que ela seria mãe de Jesus, ela falou: salve agraciada, ou salve bendita. Então a graça também tem esse significado, tá? Mas quando a gente está falando aí que o Jonatas fez a pergunta, você já falou de graça para alguém? Né? A gente fala de graça porque a gente não cobra nada, né? Se for pensar nesse sentido da palavra. Mas a graça de Deus é esse favor imerecido. Eu, pecador, não merecia o sangue de Jesus. Mas Jesus, porque me amou, enviou. É João 3,16. Né? O exemplo maior da graça de Deus é João 3,16. Tá bom? Manda aí, Jonas. Bom, vamos lá então. E, bom, vocês já devem ter feito alguma coisa com criança e ela se influenciou com vocês. Ou você viu uma criança sendo influenciada por algo, então tem um vídeo aqui só para ilustrar. Não sei se vocês já viram esse vídeo, muito bom. Vou aumentar o som. Então, bom, gente, né? Esse vídeo é muito bom. Depois eu passo para vocês. Mas aqui a gente vê, Explica né? aí o vídeo Que porque tá eu lá. não entendi. Bom, vamos lá. Tá lá, né? O Batman lá lutando contra o Thanos, né? Vamos fingir que é todo mundo no mesmo universo ali. E daí a criancinha vem, né?
e chuta a cabeça do ator que tá fingindo que é o Thanos, né? E daí, a partir disso daí, todas as crianças vai pra cima do Thanos, meter soco mesmo, chute, e a gente vê que isso daí é muita influência, né? Então, que nem a criança, ela sabe que o super-herói é bom, ela sabe que o super-herói é muito bom, e ela sabe que o super-herói bate no vilão. E a criancinha, ela fez o que ela achava que tinha que ser certo. Ela saiu correndo ali de onde ela tava e pá na cabeça do Thanos. E a gente vê que, principalmente criança, é muito influenciada por super-heróis e por desenho, por música. E a gente sabe disso, a gente vê isso no nosso dia a dia. E, bom, a reflexão que eu queria trazer é: criança é muito influenciada, mas será que a gente, adolescentes, a gente também é influenciado? Vocês acham que a gente pode cair em alguma coisa da influência da cultura? E é isso que é a minha reflexão, essa primeira reflexão da aula. Então, bom, na antiguidade tinha um cara que ele chamava Antão e ele resolveu fugir do mundo. E ele disse o seguinte: os monges que saem das suas celas ou buscam a companhia do povo perdem a paz como o peixe perde a vida fora d'água. Então, o que Antão estava tentando dizer? Antão ele estava querendo fugir da cultura. Ele achava que a cultura do mundo ela era muito perigosa e que por ele ser cristão e quando ele buscava a companhia do povo, quando ele tentava se incluir na música do povo, na religiosidade do povo mesmo, ou mesmo tipo nas leis, ele estava deixando a cela dele e perdendo a espiritualidade dele. Isso aconteceu muito na igreja primitiva, quando Constantino ele proclamou o Império Romano como cristão. Então, quando Constantino proclamou o Império Romano como cristão, surgiu dois tipos de crente. Se a gente pode chamar crente assim. Mas os cristãos eles se dividiram em dois. Entre Constantino era um herói, então, nossa, agora a gente vai realmente trazer o evangelho para o povo. E outra parte dos cristãos, eles pensaram assim, cara, anticristo proclamando o cristianismo, eu tô fora. Constantino com certeza é o anticristo. E esses cristãos, eles foram para o deserto, e eles foram viver no deserto como eremitas, e eles começaram a tentar viver em mosteiros, a tentar trazer uma cultura totalmente cristã. Só que a gente vê ao longo da história que os mosteiros eles deram certo por algum tempo e depois eles acabaram perdendo realmente aquele fervor. Isso porque dentro de nós que somos homens caídos, a gente acaba levando a cultura do mundo para qualquer lugar. Porque a gente não tá ali ainda 100% com Deus. A gente ainda não tá 100% redimido. A gente tá nessa questão de que a gente está sendo transformado, santificado cada dia da nossa vida. Então, a cultura do mundo muitas vezes ainda está com a gente e a gente vai levar e transformar lugares com ela. Deixa eu falar um Mas. pouquinho mais sobre cultura. A Aham, cultura, a gente fala cultura do mundo, né? Mas quando o Jonas falou lá no início a questão da cultura, a gente tem a cultura universal, a gente tem a cultura da nossa igreja, né? A gente tem a cultura da nossa escola, a gente tem a cultura da nossa família, né? Então, tudo isso vai interiorizando dentro da gente e é isso que vai ditar o nosso comportamento, né? Então, por isso que essa preocupação nossa em estar falando sobre cultura hoje é para a gente meditar, refletir até que ponto a cultura pós-moderna tem influenciado a gente, né? A gente tem a cultura, é isso que o Jonas falou, né? Quando os monges, um eremita, ele nem ia para monastério, ele ia viver lá no meio das cavernas, era isso que acontecia, né? Eu estive no sim. Egito, a gente viu lá vários túmulos de eremitas, eles não iam viver junto com a sociedade, né? Tem até uma charge, o ermitão, não sei se vocês já viram, é o cara que vive, ele não quer contato com ninguém, né? Porque no seu pensamento, no seu interior, ele acha que se ele ter contato com alguém, ele vai se contaminar, né? Então, Sim. a reflexão que a gente vai trazer hoje a respeito de cultura é isso. Até que ponto a cultura pós-moderna, né, não cristã, porque a gente tem a cultura cristã pós-moderna também, até que ponto a cultura pós-moderna não cristã vai influenciar o meu comportamento como cristão. Então, a nossa reflexão hoje é exatamente sobre isso, tá bom? Então, Isso. esse vídeo que ele passou aí, imagina, se as crianças são influenciadas, né? Eu curto super-herói também. Mas hoje, como adultos, a gente sabe aonde é que a gente vai ter o limite.
né? O que vai diferenciar. Uma coisa é você curtir uma cultura, outra é você permitir que ela influencie o seu comportamento. Não só o seu Exato. comportamento, mas o seu pensamento, né? Então, a cultura pós-moderna, a cultura de que não existe verdade absoluta, a cultura de que vale tudo, né? Até que ponto isso tem influenciado a nossa vida? Então, essa pontuação que a gente está falando hoje sobre cultura é para a gente refletir, né? Será que eu não estou sendo influenciada pela cultura pós-moderna, a cultura do mundo, não a cultura da minha família, mas a cultura que está fora dos limites da minha casa e da minha igreja? Sim. E, bom, então a gente vê também, pela história tanto do Antão quanto de outras pessoas, que, é claro, tem essa diferença mesmo. O Antão era um eremita mesmo, igual outros também que tinham na época, que nem tinha um cara que chamava Paulo Eremita também. Mas eles fizeram, alguns fizeram os mosteiros, e, sabe, nesses mosteiros não deram certo. Porque a cultura realmente secular invade ali, através de nós mesmos. E, bom, se separar da cultura não há solução, o que será que é? Então a gente sabe que Jesus disse, é uma frase bem famosa, vocês são a luz do mundo. E muitas vezes a gente não pega esse outro contexto. Olha que Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui a gente vê que Jesus ele não chamou a gente para ficar de fora. Ele não chamou a gente para fazer uma comunidade à parte do mundo, ou mesmo para a gente fazer um gueto gospel. Jesus ele chamou a gente para ser luz desse mundo. Ele falou que não dá para esconder uma cidade. A gente não pode se esconder atrás de uma capa de cristão e ficar assim, tudo que é do mundo eu não vou consumir, eu não vou ver, eu não vou mais ver filme, eu não vou mais ouvir música, porque tudo isso é do mundo. Não, Cristo ele não está falando isso. Ele está falando que a gente tem que iluminar, a gente tem que ser luz, a gente tem que brilhar diante dos outros. E com as nossas boas obras, glorificar ao Pai que está nos céus. Então, vou começar com um slide que chama Paraíso Perdido. Somos influenciados? Então, a gente já conversou bastante sobre isso, que somos influenciados. Querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado. E então eu vou fazer um contexto de que como é que a gente é influenciado e por que e de onde veio essa cultura de influências. Eu vou fazer um estudo de caso, então, de um personagem aí bem famoso de todo cristão. É o diabo. Bom, aqui na imagem, né, a gente vê, né, que começa ali na serpente, né, no Éden, e acaba, né, com o grande dragão, né. Apocalipse fala, né, que o dragão do Apocalipse, né, é a antiga serpente, que é o diabo. Então, tem esse negócio, né, como é que um ser tão pequenininho, né, como uma serpente, vai virar um grande dragão, né? E isso tudo, né, começa na história do mundo em si. Bom, eu vou começar então falando sobre o diabo e a representação do diabo nas eras. E o diabo vou deixar ele no final. Mas olha, na Idade Média. O diabo na Idade Média, ele era muito representado como uma figura meio caricata. Então, na Idade Média, a gente tem muitas figuras do diabo como um ser já vencido, um ser que já ele tá lutando, mas que ele já perdeu, um ser que ele já não tem mais esperança. E assim, quando você vai vendo algumas obras de teatro da Idade Média, ou mesmo pinturas, Tá mutado pra mim. opa, não tá saindo som? Aí, voltou. Ah, boa. Bom, então voltando, a gente vê muito que na Idade Média o diabo ele tinha essa característica de ser meio ridículo. Ele era um ser engraçado, ele era um ser que as pessoas tiravam barato. E isso durou muito tempo na Idade Média, principalmente no teatro de lá. E a gente vê que isso mudou um pouquinho na Era Moderna. Então, ali na Era Moderna, a gente teve um grande impacto, que foi em 1517. Não sei se vocês sabem o que aconteceu em 1517. Se alguém souber, liga o chat aí e fala. Mas, em 1517, aconteceu a nossa Reforma Protestante. Então, foi quando Lutero foi lá, pregou as 95 teses, e começou a ter essa revolução de conhecimento
da Bíblia entre as pessoas. E o que aconteceu na Era Moderna, além da gente ter um compreendimento maior da Bíblia, foi também que a Igreja Católica ela utilizou da Contra-Reforma. Então, alguns de vocês já devem ter visto isso na escola, mas a Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica para tentar barrar o protestantismo, que gerou nós, os batistas, os presbiterianos, e várias outras igrejas que são também evangélicas. E, bom, o movimento da Igreja Católica, que foi a Contra-Reforma, ele começou a prender os fiéis. Ele não queria que os fiéis eles saíssem da igreja e eles começaram a fazer com que houvesse várias questões de medo. Então, começou a falar muito sobre inferno, começou a falar muito sobre purgatório e começou a demonizar as coisas. Então, começou a demonizar a cultura, começou a demonizar a sexualidade, começou a demonizar várias coisas que as pessoas viviam. Acho que o mais conhecido de vocês deve ser as caças bruxas. E não só caças bruxas, mas também o índex de livros proibidos que existiu também na época. Até hoje existe. E isso tudo gerou um sentimento de revolta muito grande nas pessoas. Porque as pessoas elas se viam presas pela igreja. E então, no romantismo, acabou surgindo a figura do diabo libertinoso. Então, acaba uma figura de um diabo totalmente ali, né? Lúdico, um diabo assim, deprimido, e surge um diabo que ele é contra aquele monte de moral. Então, ali no romantismo, principalmente Lord Byron e outras coisas do tipo, eles trazem, por exemplo, o Fausto de Goethe e acaba trazendo um diabo que ele é libertinoso. Então, muitas pessoas do romantismo começam a tratar o diabo como uma figura exemplar. As pessoas falam assim, não, eu gostaria de ser igual ao diabo, porque o diabo ele vive essas coisas que a gente não pode viver. E acaba que o diabo começa a virar ele começa a criar uma aparência de anti-herói. E essa aparência de anti-herói do diabo vem vindo aqui até hoje. E isso tudo leva a gente até o pós-modernismo. Então, como o diabo aparece hoje no pós-modernismo? Eu acho que vocês já viram muita representação do diabo hoje em dia na televisão, em desenho, até mesmo em desenho mesmo você vê. E não só em desenhos, mas em filmes, em textos, em várias outras coisas você vê um diabo. E eu acho que a figura mais escrachada assim do diabo que você pode ver é nesse desenho aqui que eu peguei. Então, esse é um desenho da família da Pesada. Eles são tipo um Simpson, só que mais pesado. E tem um episódio que tem esse daí que é o Super Diabo. Então aparece assim, o Papa anunciou que existe agora o Super Diabo. E o Super Diabo, a diferença é que ele anda de moto, ele é roqueiro e tem tatuagem. Então, tipo, você vê que no pós-modernismo juntou o que era da Idade Média com a Era Moderna. A gente criou um diabo que ele é libertinoso, ele tem características que podem, que não são não cristãs, mas que as pessoas demonizam, igual, sei lá, andar de moto. Você sabe que muita gente não gosta e vai falar que não é coisa de Deus, etc. E as pessoas colocam isso no diabo, então o diabo ele pode fazer essas coisas porque essas coisas são do diabo. As pessoas vão falar isso e acaba que entra na cultura pós-moderna. E o diabo também segue essa figura que ela é caricata. Ele é um diabo que ele não é para levar a sério. Isso tudo acaba levando com que a figura do diabo, ele não é o representante do mal, mas ele acaba sendo essa representação do mal, acaba sendo banalizado. As pessoas acabam não levando a sério o diabo. Então eu vou falar de algumas séries aqui para vocês que vocês devem conhecer. A primeira série que eu peguei, porque eu vi que muita gente assiste série, a gente sabe que a gente assiste série direto, todo mundo assiste série. E a primeira série que eu peguei pra falar você já deve estar na cabeça qual que é Lucifer. Então, eu não quero falar da série em si, se você pode assistir ou não. Eu tô dizendo o seguinte, na série do Lucifer, a gente vê uma característica em específico. O Lucifer, né, ele sai do inferno, ele vai viver a vida na Terra como uma pessoa normal. E isso vem uma característica muito grande que a gente vê hoje no pós-modernismo, que é que o diabo, as pessoas veem isso, as pessoas do mundo, veem que o diabo ele não é um cara mau, ele não é o acusador, né? Que é o que o nome de Satã significa, né? Mas ele é um cara que não teve redenção, ele é um cara que ele é meio humano. Então, o diabo ele é só um cara meio humano. O diabo ele pode, sei lá, se redimir um dia,
mas é que Deus ele tirou essa capacidade do diabo de se redimir. Mas não. O diabo, a gente vê na Bíblia que ele foi o primeiro orgulhoso. Ele foi o primeiro que realmente fez um ato contra Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas o diabo não quer se redimir? E não. É, pensa em você. Muitas vezes a gente fica com receio, a gente tem orgulho de pedir perdão para uma pessoa próxima da gente. Então imagina um ser igual ao diabo, que tem, sei lá, quantos mil anos, e que ele está em guerra constante contra Deus. E não só em guerra constante contra Deus, mas ele quer corromper o gênero humano inteiro. Ele quer com que todos nós caiamos. Então o diabo ele não tem a figura do Lúcifer da série, de que é um ser que ele pode viver a vida aí por aí tranquilo, que ele quer aproveitar. Não, o diabo, o que ele quer mesmo é fazer a gente cair. Outra série que também tem muito essa questão do diabólico também, é uma série que também ficou mais famosa ainda que Lucifer, principalmente entre a gente, que é Sabrina. E, bom, se vocês já viram ou não Sabrina, Sabrina ela traz temática também de feitiçaria, de bruxaria. E, novamente, gente, eu não tô falando que você pode ou não assistir. Eu tô falando para vocês começarem a criticar um pouquinho as coisas que a gente assiste. Como o consumo consciente disso. Bom, Sabrina, ela, no meio de tudo que ela fala de bruxaria, sobre Satã, sobre ela ter o casamento dela marcado também, a gente vê que ela traz uma figura um pouco não, bem falada na nossa sociedade hoje, que é o sagrado feminino e o neopaganismo, né? Então, eu acho que os mais velhos entre vocês já devem ter pego alguma coisa do tipo que falar sobre, Deus é mulher, igual fala a música da Ariana Grande, né? Mesmo que a música não seja sobre isso, é uma frase muito utilizada entre neopagãos que vão tentar fazer essa questão mais de trazer a natureza mais para perto de mim, de falar que, tipo, o movimento feminista, hoje, eles utilizam muito dessa parte do sagrado feminino em trazer essa figura de que Deus é mulher, que os espíritos são mulheres, de que a mulher deveria ser reverenciada como uma deusa na sociedade. E não é tirando o mérito do feminismo de tudo que ele já fez de bom, mas é que muitas vezes o feminismo ele acaba se tornando também uma coisa meio que anticristã. E não que ele seja anticristão em si, mas que algumas características dele acabam sendo. E não é porque ele seja mal na sua essência, mas é porque ele é mal por causa da cultura que ele vive, do desprendimento do cristianismo, do desprendimento das coisas de Deus. Então acaba criando esse bem e mal, que não são bem e mal, mas é a corrupção do bem. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas aí vocês falam assim, mas o Jonatas está falando muito das coisas de hoje, o Jonatas está demonizando muitas coisas que acontecem hoje em dia. Mas não. Então aí um filme aí, olha, da época dos meus pais, até mais velho até, que é o Exorcista. Então todo mundo conhece aí o Exorcista, né? A mina de cabeça. Mas o Exorcista também ele traz uma figura também do diabo que é ruim. E por que a figura do diabo do exorcista é ruim? Porque muitas vezes a figura do diabo no exorcista, ela mostra um diabo vencível. Então, o exorcista mostra a figura de que se existir um padre no mundo, se existir um homem de Deus no mundo, toda a hoste maligna vai ser vencida. Muitas vezes não. É claro, a gente tem poder sobre os demônios. Então, Cristo vai lá e ele mandava os discípulos, né? Olha, vão lá e expulsem os demônios. Claro, a gente também tem esse poder. Só que o diabo, ele não está resumido ali em uma pessoa. O filme Exorcista e muitos outros mostram que para o diabo entrar no mundo, o diabo tem que possuir uma pessoa, um animal, ele tem que possuir alguma coisa, e que se a gente tirar o diabo daquele lugar, o diabo nunca mais vai aparecer no mundo. E as coisas não são assim. Na verdade, a cultura do mundo ela já está influenciada pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno. E a gente tem que começar a perceber essas coisas. Que o diabo ele não está em um lugar específico, mas ele está no mundo ao nosso redor. Então, igual Jó, né? Então, o diabo ele estava andando pelo mundo e ele encontrou Jó. Então, ele vai lá, né? Fala com Deus, né? Ó, tô vendo seu servo Jó, né? E isso afeta todas as séries. Todas as séries, tendo ou não diabo. Então, essa daqui eu acho que é a série mais popular que teve entre todas essas daí, que é The End of the World. E ela mostra, né, esses dois adolescentes, né, esqueci os nomes deles, mas eles vivem num mundo de tédio, um mundo existencialista.
eles vivem num mundo em que, putz, para acabar com o meu tédio eu posso fazer tudo. E eu quero fazer tudo. Então eles se casam, não vou dar tanto spoiler assim, mas acontecem várias coisas na série ao todo, né? E muitas dessas coisas você vê que tem um comportamento totalmente não bíblico, um comportamento totalmente libertinoso, e são comportamentos assim que não são cristãos. E que não existe uma crítica a essa série. A série não acaba com um final feliz, a série não tem uma lição de moral, porque é um dia após o outro. É um dia sem Deus e outro dia sem Deus também. É um dia vivendo no mundo. E eles tentando suprir esse vazio que eles sentem através das sensações. E eles nunca conseguem. Eles estão sempre ali se metendo em um monte de confusão e etc. E você sabe disso. E a gente vê isso, essa cultura do mundo, onde tudo já foi banalizado, inclusive as coisas celestiais, em tudo. Então, por exemplo, antes a gente podia ver, sei lá, a gente tem aquelas pinturas antigas de gente nua, estátua pelada e várias coisas do tipo, e você fala assim, pô, vi aquilo lá, achei legal, achei bonito, mas o nu naquela figura, ele é só um detalhe. Ele é só uma coisa que tá ali, que é normal. Agora, hoje, por exemplo, em Game of Thrones, cara, você tem Game of Thrones que é uma série regada a sexo e que é desnecessário no enredo. Você não precisava daquilo, né, sendo mostrado para contar uma história. Então a gente vê que cada vez mais as coisas vão sendo banalizadas, o pecado vai sendo banalizado, e a gente está consumindo isso. Novamente, gente, novamente, pela terceira vez. Eu não tô falando que você pode ou não assistir. Eu tô falando para você criticar. Você deve assistir algo que não faça mal para você. Então você fala assim, putz, se Game of Thrones me faz mal, se eu não consigo ver aquilo e minha mente não fica em paz, se eu quero pecar por causa do que eu vejo, então é melhor eu parar de ver. Mas não tô te proibindo de ver. Veja, você tá nesse mundo e você pode consumir essa cultura. Mas só que tudo isso que eu falei até agora, desde a Idade Média, passando pela Idade do pós-modernismo, até as séries que a gente falou até agora, elas mostram uma coisa: o homem querendo ser Deus. O homem querendo trazer com que o pecado ele seja mais uma coisa banal, uma coisa que não tem importância. E a gente acaba transformando esse inferno, no pós-modernismo, no inferno lúdico. Então, eu sei que vocês já viram essa frase nas redes sociais. Qualquer uma pessoa que tenha rede social já deve ter visto essa frase. É uma frase terrível, que é aquela lá que fala, né? Que se o céu do cristão é igual vocês pregam, então eu preferia ir pro inferno. E essa frase é muito, muito, muito forte. E é uma frase que o mundo todo ele pensa nisso. Então você já deve ter visto assim, eu não vou pra igreja não, quando eu chegar lá eu vou queimar. Ou, essa frase mesmo que eu falei, né, que eu prefiro ir pro inferno do que pro céu, se o céu for desse jeito que vocês descrevem. E a gente acaba criando como se fosse um inferno lúdico. Então, como se o inferno fosse um lugar de diversão, onde o inferno fosse um lugar que tocasse rock, onde o inferno seja esse lugar assim que existam coisas divertidas. E essa não é a realidade. O inferno, na verdade, é um lugar da ausência de Deus, onde você vai saber que existe Deus e você nunca vai encontrá-lo. Então é uma coisa muito pior. Isso tudo leva a gente para esse inferno lúdico que virou notícia, porque vocês sabem qual que é a música que está em primeiro lugar em todas as paradas do mundo. Eu vou dar 10 segundos para alguém me responder qual que é a música que está em primeiro lugar das paradas aí. Música pop, claro, gente. 10 segundos. Nossa, gente, ninguém sabe. Parece não esperava. Mas é a música Monteiro do Lil Nas X. Então aí todo mundo já ouviu Lil Nas X, uma hora ou outra. A gente ouviu Old Town Road em qualquer momento, né? I'm gonna take my horse to the hotel road, I'm gonna ride till I can't no more. Todo mundo ouviu essa música em 2019. A gente sabe que essa música ficou em primeiro lugar semanas na Billboard e que ele recebeu até claro, sem seus Emmys, né? Ele recebeu até um certificado do Guinness, que foi a música mais popular, que ficou mais tempo na Billboard, né? E, bom,
O Lil Nas X, se vocês não sabem, ele é um cantor gay, ele é homossexual e, bom, ele se assumiu homossexual quando ele atingiu ali o ápice do sucesso dele. Então, agora ele gravou uma música que chama Monteiro, em que ele sai num pole dance, dançando, até ele chegar no inferno. E quando ele chega no inferno, ele começa a beijar o diabo. Isso daí é o clipe de verdade, gente. Vocês podem ver o clipe, não recomendo, mas vocês podem ver o clipe que ele sai, ele vai pro trono do diabo. Não que o diabo tenha um trono real, mas isso daí também é um aspecto do pós-modernismo. E ele vai até o trono do diabo, ele senta em cima do diabo, ele começa a dançar em cima do diabo, ele beija o diabo, e as pessoas ficaram tipo, nossa, isso daí sim que é música, isso que é uma crítica. E a gente vê cada vez mais que o mundo, ele pensa que o diabo é uma coisa boa, que o cristianismo é uma coisa má. Então, eu trouxe aqui alguns versículos para a gente ler para refletir sobre isso, junto com alguns tweets do próprio Lil Nas X, né? Então, Deixa eu eu só quero falar ler aí, uma coisa. A gente, claro. e isso é um tema filosófico hoje, que é a questão da banalização do mal. Quando a gente fala em mal, claro, a gente já remete à figura de Satanás. Eu postei aí no bate-papo, depois vocês dão uma olhadinha, quem não viu ainda, as duas definições que a gente tem de diabo e de Satanás, né, que são os termos que a Bíblia utiliza, né, e que definem exatamente quem ele é. Né? É o nosso adversário, o nosso acusador, né? Então é essa definição dele. E essa banalização do mal, isso é um tema filosófico hoje. Eu estou fazendo faculdade e uma das matérias que eu estou estudando, que é a questão da sociedade brasileira e da cidadania, isso é um tema de filosofia e sociologia, banalização do mal. Quer dizer, são pessoas não cristãs admitindo que o mal está banalizado. Então, quando a gente vê um clipe desse ou qualquer outra série, né, eu tenho assistido algumas, eu acho que todo mundo aqui assistiu o Witcher, né, que já vai vir para a segunda série, a gente vê realmente uma coisa assim como se fosse uma ficção. Dentro da pós-modernidade, tem um termo, chama-se metaficção. Né? Esse multiverso lá do Doutor Estranho, né? Que a gente assiste, a gente fica assim, falei, puxa vida, né? Eu fico refletindo, será que existe mesmo isso, né? Portal, vários mundos, né? Isso são coisas que vão nos remetendo a essa questão da banalização do mal. Então, por que essas pessoas fazem isso? Porque para essas pessoas o mal não existe, é uma caricatura. E já era assim na Idade Média. Né? O mal era uma caricatura. Né? Então, o mal não existe. Por quê? Porque o mundo acaba quando você morre. Então, a grande maioria das pessoas, e isso faz parte, né, do pensamento pós-moderno, que é o neoliberalismo, que a gente já viveu isso lá nos anos, né, da Idade Média, é que eu vivo este mundo, acabou, acabou. Né? Eu não tenho, a alma não existe a eternidade. Né? Isso não é novo. Né? Isso não é novo. Paulo já brigava com o povo de Corinto lá a esse respeito, porque não acreditavam na eternidade da alma. Né? E o cristianismo prega isso, a vida não acaba aqui, por isso que você faz aqui reflete na eternidade. Isso é uma frase Exato. daquele filme famoso, O Gladiador. Né? Então, é exatamente isso. Então, essa banalização do mal que a gente vê e que a gente assiste na televisão todos os dias, o pai matou a mãe, agora a gente tem na mídia aí essa criança, né? E a gente observa. Que sentimentos você tem? É a minha pergunta para você. Que sentimentos você tem quando você ouve uma notícia dessa, quando você assiste uma série como o Witcher, como você assiste um filme, como você ouve essa música, que tem uma batida muito legal, mas você às vezes não reflete na letra, né? Então, tudo isso, gente, são coisas que a gente precisa refletir. E o Jonatas falou, né, não estou dizendo que não é para você assistir, mas eu vou dizer para você, não é para você assistir. Tá? Não é para você ver isso. Você tem que separar o que é bom do que não é.
né? A gente tem um texto, eu postei aí para vocês, de Filipenses 4, que diz que tudo aquilo que é bom, que é de boa fama, que é amável, né? É nisso que você tem que pensar. Ah, mas como é que depois eu vou comentar com o meu coleguinha que está assistindo, ele vai perguntar se eu assisti, eu não assisti. Você vai dizer, não, eu não assisto esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu sou luz, né? Então, eu acho que a gente tem que estar numa hora, pessoal, da gente tomar uma posição diante de Deus e diante da humanidade, né? Uhum. Porque a hora é agora, né? Então, a gente tem que ter essa posição. Olha, eu não vejo isso por causa disso. E você tem Exato. argumentos mais do que plausíveis para você dizer por que você não assiste, né? Para dizer por que você não gosta, para dizer por que você não curte. A gente já ouviu isso lá em outras aulas, né? Então você tem que se posicionar, né? Você pode assistir, ok, olhar crítico, mas se você não tem uma crítica, né, a Exato. respeito disso, ou se você não tem um conhecimento bíblico a esse respeito, não assista. Ou assista junto com Exato. seus pais e comente junto com eles, o que, que você acha, pai? Né? Né, como é que ou converse com pessoas que têm um pouco mais de experiência de vida do que você, né? Então essa banalização do mal que a gente vê hoje em todas as séries, e eu fico assustada, porque eu tenho Netflix, eu só não tenho a Disney Plus, mas eu tenho a Netflix, eu tenho a Amazon, né? Eu tenho o TV a cabo, e eu começo a zapear e verificar o que está, né, na tona aí como top 10, né, entre os 10 primeiros aí, é só esse tipo Uhum. falando da metafísica, né, da metaficção, é ocultismo. É isso que prega. Ah, eu curto o Hellboy. Pô, o cara é um super-herói. Ele é um demônio, né? Então, mas ele é um demônio do bem. Não tem demônio do bem. Ele é um demônio, né? Então, a gente tem que ter muito essa crítica nesse sentido, para que a gente não seja enganado. Aliás, o nome dele é esse, é enganador, né? Satanás é o enganador, né? Ele vai mascarar, ele vai botar um cara lá como Lúcifer, né? Bonitão. Imagina, as meninas acham ele lindo. Na minha época, vou falar da minha época. Na minha época era a Buffy, né, a caçadora de vampiros. O Vampiro. Angel, que era um demônio, era um cara muito lindo. E era um demônio do bem, olha isso. Como é que pode um demônio ser demônio do bem? Né? Então, essas coisas, a gente tem que começar esse olhar crítico que o Jonatas fala, gente, é um olhar assim, puxa, será que é assim mesmo? Né? Será que é assim mesmo? Exato. Gente, é exatamente isso. Acho que que a Tati falou é totalmente coerente. Crie o senso crítico. Se você não tem o senso crítico, é melhor não assistir. Eu digo isso daí até pela minha história. Acho que tem alguns livros que, assim, eu nunca li alguns livros porque eu sabia que na minha fé, naquela época, eu não Uhum. estava preparado para aquilo. Então, eu tive que evoluir espiritualmente para depois passar a ler algum outro tipo de literatura mais pesado, por exemplo. É, Mas, bom, vamos lá, vamos continuar, que ainda tem a parte da redenção. 15 minutinhos aí Mas, para nós, hein? ixi, vamos dar uma corridinha. Mas, gente, alguém pode abrir em Judas pra gente aqui? Judas 1:8, 8 ao 9, por favor. Alguém sabe onde está Judas? Lá no Novo Testamento, tá? Lá no Posso ler? finalzinho. Pode. Pode ler, querido, vai. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Então aqui a gente vê que, ao- enquanto a gente fala tanta coisa do diabo, enquanto a gente fala tanta coisa dos seres espirituais de forma, tipo, zoando, a Bíblia fala que nem mesmo os anjos têm essa liberdade um com o outro. Nem mesmo o Miguel, ele repreendeu o diabo falando assim, sai daqui,
ou algo do tipo. Ele falou assim, não, cara, Deus te repreenda. O anjo falou isso aí pro outro, sabe? E ele fala que quanto mais perverso a gente tá, mais a gente tá se encontrando contra Deus. E mais a gente vai brincar com essas coisas espirituais. Então aqui eu trouxe dois tweets aqui, olha, do Lil Nas X. E no primeiro aqui, olha, ele vai falar assim, olha. Tira essa figura Vou, horrorosa aí, vai, ô Jonas, por favor. vou passando aqui, calma aí. Ele fala assim, olha, você tá sentado em cima do diabo no seu vídeo. Você gostou disso? Você se sente orgulhoso disso? E o Lil Nas X respondeu, sim. E depois ele respondeu assim, olha, me desculpe, Deus. Depois eu trouxe aqui Efésios 6. Eu vou dar uma passada mais rápida, porque eu ainda quero chegar na outra parte da aula. E aqui ele vai, em Efésios 6, é aquele versículo que fala, né? Que nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades espirituais do mal e contra os tronos e governantes malignos. E aqui, né, o que a Tati falou também, né, de ocultismo, né? Então aqui ele falou assim, né? Hollywood está tentando limpar conteúdo maligno. E daí Hollywood fala assim, não, esses caras são loucos. E daí Hollywood faz isso. E daí o Lil Nas X colocou aquela, Satanás, tipo Satã, e com olho coraçãozinho, né? Romanos 1, 24 e 28 vai dizer que o mundo ele está cada vez mais caído, 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 e que Deus entregou as pessoas que fazem o mal para elas cometerem mais mal. Porque as pessoas que sabem a verdade, as pessoas que conhecem o mal e continuam fazendo ele, Deus entregou eles à própria vontade deles. Então, aqui tem outro vídeo aqui, tem outra frase aqui do Lil Nas X, né, que ele tá falando assim, olha, eu vou ficar muito chateado se eu não conseguir nenhum daqueles vídeos de conspiracia contra mim. Eu trabalhei muito pesado para isso. E Salmo 115 fala, né, que aqueles que servem aos ídolos, que eles falam assim, né, os ídolos são de ouro e de prata, mas são obra da mão dos homens. Eles têm boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. E aqueles que os adoram, então isso daí é bem importante, aqueles que adoram os ídolos se tornam iguais a eles. Então aqui a gente tem até a frase dele aqui, era que ele fala, né? Todo mundo fala que ama que vai para o inferno, igual que a gente está falando do inferno lúdico. E quando eu vou lá, todo mundo fala mal. Mas, gente, a cultura do mundo, ela tá perdida. Ela tá realmente perdida e não tem, a gente não pode, a gente não vai transformar toda a cultura do mundo. Porque realmente o mundo já no maligno. E aqui, né, a gente vê o motivo que o Lil Nas X fez isso, né? Então como eu disse, ele é homossexual, né? Ele falou, né? Eu passei minha adolescência inteira me odiando por causa de todas as coisas que vocês pregaram, porque eu era gay. Então eu espero que vocês estejam com raiva. Eu espero que vocês estejam nervosos. Eu quero que vocês sintam o mesmo ódio que eu senti quando eu era adolescente. Então a gente vê que ele tem uma posição de realmente contra o cristianismo. E assim, gente, tem pessoas que não conhecem a verdade. Tem pessoas que viram aquele cristianismo cultural que não sabe o que é graça, que sabe só o que é moral, que sabe só o que é lei e que não tem um conhecimento de Deus real. Então ele se envolveu em outra polêmica aqui, que foi o tênis da Nike, né? Não sei se vocês viram isso, mas depois eu mando a notícia para vocês. E a gente vê uma posição muito do herói, que a gente já falou até agora, contra o corregente. E Deus ele chamou a gente para ser não só heróis, mas regentes. Ele colocou Adão e Eva no jardim e ele falou assim: olha, eu quero que vocês cuidem. A gente não foi colocado para salvar, a gente foi colocado para reger junto com Deus, para a gente ter autoridade junto com Deus. Salmo 8 fala que Deus ele fez o ser humano só um pouquinho menor do que as coisas celestiais e que depois que Deus fez o homem, ele colocou o mundo para ele cuidar. Então a gente tem que cuidar desse mundo. Aqui uma frase aqui de Satanás também, no John Milton, né, no livro Paraíso Perdido, ele fala que o bem jamais será nossa tarefa, mas o mal nosso único prazer, como oposto da altíssima vontade que combatemos. Se a presciência de Deus transformar nosso mal em algum tipo de bem, devemos então pervertê-lo. Em qualquer espécie de bem, devemos achar algum modo de realizar o mal. Então, aqui resumindo tudo que ele falou, ele estava dizendo assim que o mal, ele quer perverter o bem. O mal, ele vai usar de coisas boas, igual séries, igual música, igual, nossa, tudo, igual sexualidade mesmo. E ele vai corromper aquilo. Ele vai corromper e vai te convencer, ele vai querer te convencer que aquilo lá é bom. Porque realmente, a essência daquilo lá, muitas vezes é boa.
Só que aquilo que as pessoas fazem com aquilo não é. A gente não pode ser um legalista, falar assim que, tal coisa é do demônio, rock é do demônio, que funk é do demônio. Não, essas coisas são coisas que são cultura, são coisas que a gente criou. Só que muitas vezes a gente demonizou aquilo. A gente colocou ali aspectos que não são bons. Então, o funk, por exemplo, as pessoas vão falar assim: mas o funk reflete a cultura da favela. Muitas vezes as pessoas vão dizer isso. Mas só que aquela cultura da favela é alguma coisa que realmente deveria ser exposta daquele jeito? Ou será que a melhor forma seria transformá-la? Então, aí a gente chega num paraíso reconquistado. A gente pode ressignificar a cultura? Será que a gente tem um poder sobre a cultura? E a Bíblia diz que sim. Paulo vai dizer o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então a gente pode consumir essa cultura, desde que a gente tenha aquele senso crítico que a gente já falou, e se a gente santificar ela pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui a gente vai falar sobre atuando agora. Então como é que a gente pode atuar? A gente pode atuar fazendo cultura. Então a gente pode criar cultura. Então eu vou falar aqui de algumas coisas que são cristãs, de outras que são cristãs com artistas cristãos também. Então tem essas duas coisas. Uma é uma coisa voltada ao cristianismo e outra é uma coisa que é do mundo e cristã, por assim dizer. Existe nos dois. Então, a primeira coisa que a gente tem para criar, por exemplo, é Nárnia. Nárnia é um livro que todo mundo conhece, virou filme, todo mundo é um filme famoso, e que Sim, Nárnia eu ele gosto conta. muito desse filme. Meu, e você sabe que, tipo, Nárnia é uma coisa totalmente cristã. Ali a gente tem o leão, né, o Aslan, e Aslan ele representa realmente Deus, ele mostra o sacrifício de Cristo. Hã? É, eu tenho um livro que se chama O Outro Nome de Aslan. E ele fala sobre, nesse mundo de Nárnia e tal, sobre o cristianismo. E isso é muito legal, não é? Olha, pra vocês terem uma ideia, tem um que chama, acho que é Revisitando a Terra-média. E ele é contando também como é que o cristianismo está em Senhor dos Anéis. E não sei se vocês conhecem a história do Lewis, que é o autor de Nárnia, mas ele era ateu e ele se converteu. E uma das pessoas que ajudou o Lewis a se converter foi o autor de Senhor dos Anéis. Eles eram amigos. Eles têm até um livro Um que pouco da história dele nesse livro. É isso que mesmo. é exatamente isso, não é? O Então é muito legal. interessante da história de Nárnia é que não era a intenção de Lewis, né, do C.S. Lewis, e aí a gente está falando de cultura, mas o como aquilo que a gente crê influencia naquilo que a Exato, gente faz. Porque quando ele exato. escreveu Nárnia, ele escreveu um conto, né? Assim como Charles Dickens também, que era cristão, e os seus contos todos, quando são analisados, você vê, puxa vida, tem um fundo cristão nisso. Por quê? Porque aquilo que ele acreditava influenciava naquilo que ele escrevia. Não era intenção dele, nem do J.R. Tolkien, do qual eu sou fã de carteirinha, tem todos os livros, os filmes e tudo, e leio muito a respeito disso. Tem tese de doutorado a esse respeito. Tem. Né? Então, olha como isso é importante, gente. Né? Um livro que quem não é cristão não consegue identificar que Aslan representa Jesus. Né? Não Deus, representa Jesus. Que a terra de Nárnia é como se fosse o paraíso. Né? E é interessante porque numa das histórias de Nárnia, que é o Peregrino da Alvorada, quando os dois irmãos, né, não vão voltar a Nárnia mais, e ela pergunta, a gente não vai mais, a Susan não, o Edmund e Lúcia. a Lucy, É. a Aslan fala assim para ele, falou, olha, nós não vamos voltar mais para cá, né? E Aslan fala, realmente vocês não vão mais. Mas como é que a gente vai saber? Né? E aí Aslan fala para ele, no seu mundo eu tenho outro nome. Né? Exato. Então, quando a gente faz essa correlação, mas não era a intenção do autor quando ele fez isso. E aí olha a importância daquilo que eu creio, né, como isso influencia aquilo que eu faço.
né? Então, Também. no que você crê, isso tem a ver com a cultura, né? A sua cultura cristã vai influenciar naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você escreve, na forma como você se veste, naquilo que você ouve, naquilo que você assiste. Tudo isso tem que influenciar. Senão a gente tem que rever E, se realmente a gente é cristão. Continua aí, ó. É que eu gosto de e falar eu demais. Não, tranquilo. Tem um menino da igreja que ele fez um TCC sobre o Senhor dos Anéis e o cristianismo. Depois eu falo pra vocês mais. Ah, legal. Mas olha, sem ser isso, a gente tem, olha, Hillsong e Young and Free. Não sei se vocês já ouviram, mas eles têm uma pegada do Hillsong também. Falam música cristã, mas eles têm uma pegada mais festa, mais balada, assim, sei lá. Vale a pena, é legal. Pregadores da Paz, que é um grupo de rap cristão, que eles criam, então, uma cultura de rap que fala muito sobre. Ah, você sabe, todo mundo sabe o que fala rap, e eles criam uma cultura de crente mesmo, sabe? De cristianismo, de evangélicos. Anti-Demon. Gente, se vocês já viram música de death metal, vocês sabem que todo coisa de death metal, principalmente, é diabólico. Fala sobre o diabo, fala sobre o ocultismo, fala sobre só tudo que é horrível. E Antidemo, ela é uma banda cristã de death metal. E eu acho, assim, eles um ministério super relevante. E eles são brasileiros, inclusive. E eles já foram rodar o mundo de verdade. Eles são convidados para tocar em festivais de death metal porque o som deles é bom. Então eles chegam lá, eles começam a cantar coisas sobre Deus em estilo death metal mesmo. É bem punk, assim, bem pesado. E eles cantam coisas em festivais regados a demônio, regados a tudo que é maligno, cantando sobre Deus. E é um negócio muito louco. POD é outra banda aí também famosa, em que os artistas do POD são cristãos. Então eles têm várias músicas assim que não tem nada a ver com o cristianismo, que são músicas normais, e tem músicas cristãs dentro do álbum. Então eles fazem o paralelo, eles fazem coisas cristãs e não cristãs ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está aqui falando ainda de fazer cultura, a próxima parte que a gente pode fazer é criticar. Então a gente pode fazer críticas à cultura. Então, eu vou falar de uma coisa aqui que não era tanto criticar, mas é criar, mas eu coloquei errado aqui, que é o Jesus is King aí do Kanye West. Gente, Kanye West se converteu faz 2 anos aí. Vamos ver se ele vai continuar assim, porque a gente sabe como é que é esse negócio de cantor ou mesmo de artistas que se convertem. Mas o Kanye West se converteu há alguns Ou tem que anos. ficar olhando? Eu Hã? deixei 40 minutos. Mas tem que ficar olhando? Mas, bom, o Kanye West se converteu, ele fez um álbum, né, cristão, e ele criticou um pouquinho também da cultura de rap, criticou também o que ele fazia. Ele fez um álbum cantando sobre Cristo e também sobre atitudes que ele fazia e que ele deixou de fazer. Um filme aí que o pessoal já deve ter visto, que é. Putz, só porque eu falei, eu esqueci o nome agora. Como é que chama? É Até o Último Homem. Então, Até o Último Homem, ele fez uma crítica da guerra e mostrou um soldado real que ele vai pro fronte de guerra, né? E que ele decide que ele não vai matar ninguém. Porque ele vai lá porque ele é cristão, ele não se sente bem, ele não quer matar ninguém, e ele vai lá para salvar pessoas. Então, se vocês puderem ver esse filme aí no final de semana, eu acho que vocês vão gostar demais. Até o Último Homem é o nome. Outra pessoa que criticou a cultura e que era cristão, Martin Luther King. Esse daqui é famoso, todo mundo conhece. Ele foi contra, né, o racismo que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece até hoje, infelizmente, mas ele utilizou da cultura e ele, como pregador cristão, ele foi lá e influenciou muitas pessoas. Muitas pessoas até hoje são influenciadas por Martin Luther King, porque ele resolveu tomar posição na cultura que vivia e mostrar como ele podia mudar o mundo. E por último, a gente pode consumir cultura. Então aqui a gente tem o Snoopy aqui, e não sei se vocês sabem, mas o criador do Snoopy, o Schultz, ele era cristão. E, inclusive, no meio de algumas tirinhas, ele criticava um pouquinho do que estava acontecendo ao redor dele. Então, até mesmo falando de racismo, ele tem uma tirinha do Snoopy, que é que o Snoopy ele vai bater o recorde de home runs, né, de beisebol, do Baby Ruth. E essa tirinha é uma crítica porque estava acontecendo com um cara que jogava beisebol, que ele era negro, e que ele também ia bater o recorde, e que as pessoas começaram a xingar, as pessoas começaram a jogar coisa nele, a ameaçar de morte, tudo porque o cara era negro e jogava beisebol e ele ia bater o recorde de uma pessoa branca.
Então a gente vê que ele também criticou, o Snoopy criticou essa parte, mas não só isso, mas o Snoopy fazia especial de Natal. Ele tem várias coisas do tipo que são bem legais. Meu quadrinho favorito é o Snoopy. Outro ator, outro crítico, agora sim é um crítico literário, T.S. Eliot. Vocês não vão ouvir falar muito deles, principalmente se vocês não forem fazer letras, mas T.S. Eliot foi um crítico literário muito famoso e ele foi muito influente no século passado, e ele falou muito sobre o cristianismo. Então, até a morte dele, ele foi um ateu que ele se converteu, mas ele criticou de uma forma a cultura que poucas pessoas fizeram, e poucas pessoas deixaram um legado tão grande igual T.S. Eliot. Mas e no Novo Testamento? Porque eu falei de criar, criticar, consumir, mas será que as pessoas do Novo Testamento faziam isso? Então a gente vê em Atos que a gente não pode ficar fazendo um monte de coisa sem que a gente consulte também a Bíblia. E o Novo Testamento faz isso. Então aqui eu fiz uma estátua aqui totalmente pós-moderna aí para vocês, mas ressignificando. Então a gente tem ali em Atos 17 e 28. Esse daí eu queria que alguém lesse. Alguém pode ler Atos 17 e 28 para mim? Por favor. Alguém, Alguém por achou favor. aí? Vou ler então, tá? Porque nele Beleza. vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Exato. Então ele vem falando. Algumas traduções não trazem os nossos poetas, trazem os seus. E isso é uma coisa bem interessante, porque vocês perceberam, Paulo ele faz duas citações desse versículo. Ele fala aqui: pois nele vivemos, nos movemos, existimos e somos descendência dele. E a primeira frase, que é nele vivemos, movemos, existimos, é de um poeta grego chamado Aratos. E essa frase está num livro chamado Fenômenos. E a segunda, que fala, né, nós somos descendência dele, é de um filósofo também chamado Cleantes, e está escrito isso aí num hino a Júpiter. Então, olha que interessante. Paulo ele pegou um hino que era escrito a Júpiter, que era um deus pagão, e ele transformou aquela frase, ele reutilizou aquela frase, porque ele sabia que os atenienses conheciam e atribuiu aquilo a Deus. Ele falou assim: olha, na verdade é em Deus de Deus que nós somos descendência. É de Deus que nós viemos. E não desses deuses pagãos que vocês mostram, mas é daquele que é o que eu estou pregando. 1 Coríntios 15, 33. Esse é um versículo que todo mundo sabe, talvez você não saiba a referência, mas não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso também não é frase de Paulo. Desculpa te falar, gente, mas é uma frase de Menandro. E está escrito isso em um poema dele chamado Thaís. Então, Paulo, ele sabia que os coríntios, eles conheciam Menandro, porque Coríntio era uma cidade ali que portuária, era uma cidade, tipo, era uma grande cidade da época, e eles conheciam Menandro. Então, para ele atingir a cultura de Corinto, ele usou Menandro para falar com os coríntios. E por último, né, que é uma citação bem forte também, que é Tito 1,12. Tito 1,12 é um versículo que eu não sei de cor. Vou ter que abrir aqui. Mas Tito 1,12 vai dizer o seguinte: até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. E isso também, como ele mesmo já disse, né, um profeta seu, um profeta dos cretenses. Então ele cita Epímenes, que ele é um filósofo bem famoso. Vocês vão ver ele no primeiro ano do ensino médio. E é uma frase dos oráculos. Então, nos oráculos de Epímenes ele diz, né? Cretenses, sempre mentirosos, sempre. Opa, isso daí é importante. Mas é. Então ele cita essa frase de Epímenes, né? Para atingir os cretenses. Porque ele cita uma cultura que eles já conheciam para alcançar eles de vez. E bom, a gente viu aqui que a gente pode criar conteúdo cristão, a gente pode criar coisas do mundo que tem conteúdo cristão igual Nárnia,
a gente pode criticar a cultura que a gente vive, do jeito que a gente vive, e a gente pode até mesmo consumir, e não só consumir, mas ser crítico daquilo de maneira, por exemplo, igual T.S. Eliot, que era um crítico literário. Só Com fazendo C.S. uma Lewis correção também. aí na sua fala, Jonatas, Claro, criar cultura no mundo e não do criar mundo. cultura. Exato, criar cultura Tá? no mundo. Inside, né? Inside, dentro do mundo. Exato. Só para terminar agora a aula de vez, então a gente falou de toda aquela banalização do mal e do diabo, e só para terminar, uma frase que existe no Velho Testamento sobre isso. Uma frase que está em Ezequiel. Igual a gente já tinha dito que Daniel ficou famoso, a gente vê Daniel sendo citado em Ezequiel. E fala, né? No orgulho de seu coração, você diz. Ele está dizendo isso para o rei de Tiro, que é aquela profecia sobre o querubim. No orgulho do seu coração, você diz: só um Deus. Mas você é mais sábio que Daniel? Assim diz o soberano Senhor. Porque você pensa que é sábio, e tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente chega em Apocalipse, a gente vai ver essa mesma imagem. A gente vê ali que a grande Babilônia, o sistema do mundo, Deus vem com um monte de juízo sobre a Babilônia, então, olha, tal coisa acontece contra a Babilônia, outra coisa acontece contra a Babilônia, e por fim, a Bíblia diz que os próprios reis que viviam na Babilônia, que consumiam a Babilônia em seu comércio, em sua cultura, em sua economia, eles se juntam para matar o último juízo de Deus a usar o próprio mundo para acabar com o mundo. Então, lá na Apocalipse vai dizer, né, que os reis se reuniam e mataram a grande meretriz. E a gente pode também ajudar nisso, que é fazendo essa cultura, é criando essa cultura no mundo, mas de uma maneira cristã. E eu quero influenciar vocês, eu quero falar para vocês assim, gente, não deixam que o mundo influencie vocês mais que vocês podem influenciar o mundo. Igual Paulo disse, cara, tudo pode ser santificado. Se for pela palavra de Deus, pela oração, você pode fazer tudo. Você pode fazer um funk gospel, você pode ter uma banda de rock gospel, você pode ter um filme gospel, você pode. Igual, por exemplo, Até o Último Homem. Até o Último Homem não é um filme gospel. Não é um filme cristão. Mas ele é um filme que retrata o cristianismo. Então, gente, estejam dispostos, estejam, sabe, se você desenha, se você gosta de filmar, se você gosta de fazer TikTok, cara, use as coisas que Deus te dá para você influenciar esse mundo. Eu vou fazer um thanks aqui para fechar a aula. Se vocês quiserem, vocês podem fazer alguma pergunta aí. É, Mas eu também fiz 3 playlists para vocês aí. Eu fiz uma playlist de rap gospel, uma playlist de funk gospel e uma playlist de metal gospel também, para vocês ouvirem aí. Eu vou passar para vocês ainda aqui no WhatsApp. Mas acho que é isso, gente. E aí, o que vocês acharam aí? Alguma opinião?